a emissora da Casa do Povo. Senhoras e senhores, boa tarde. Nesse momento, daremos início à audiência pública com o objetivo de discutir sobre a conscientização da endometriose no município de Fortaleza. Requerimento de autoria da excelentíssima senhora vereadora Cláudia Gomes. E para presidir esta audiência pública, nós convidamos a autora do requerimento, a vereadora Cláudia Gomes. Já passa a palavra a excelentíssima senhora vereadora. Meu boa tarde a todos. É uma satisfação todos vocês estarem aqui presentes. Eu queria compor a mesa agora nesse momento, chamando o doutor Paulo Vasques, que é representante da Secretaria Municipal de Saúde do município de Fortaleza. Chamar também para compor a mesa o doutor Marcelo Gondim, que é médico da Maternidade Escola, representando a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Chamar também para compor a mesa a doutora Carinha Azim, cirurgiã ginecologista. Chamada a professora Tatiana Zilbergeri, representando aqui o projeto Mulheres e Novelos da UFC. Chamar para compor a mesa a doutora Catiane Lustosa, médica ginecologista, representando a MEAC. Chamar também a senhora Liana Herculano, presidente da Agampes, Grupo de Apoio às Mulheres com Endometriose. Chamamos a doutora Isabela Frota, fisioterapeuta da Maternidade Escola, minha colega fisioterapeuta, trabalha com assoalho pélvico, para compor a mesa. Queria saudar a todos os presentes e a todos que estão aqui na mesa. Nós temos um assunto para conversar hoje com todos aqui, de relevância, de muita importância, que é falar sobre a endometriose. E nós convidamos profissionais de saúde
para falar sobre esse assunto, para que todos vejam realmente a gravidade da situação que é a endometriose na saúde da mulher. Algumas pessoas até perguntaram, né, o que surgiu, como foi que surgiu, né, na verdade, esse pensamento sobre a endometriose, falar sobre a endometriose. Eu sou fisioterapeuta e trabalho há muitos anos com várias pacientes que relatavam alguns sintomas de que eu não sabia identificar o que era. E, com o tempo, eu fui descobrindo que esse problema era a endometriose. Então, a partir daí, surgiu o interesse de pesquisar mais sobre isso. Inclusive, participei de algumas cirurgias. Participei não, né? Participei como só observando. E vi que realmente era muito grave e que precisava urgentemente que a gente trabalhasse políticas públicas para que o diagnóstico fosse precoce. E é por esse motivo que hoje nós estamos fazendo essa primeira audiência pública sobre a endometriose. E nós vamos ter algumas falas aqui hoje para que sejam esclarecidos exatamente o que é que nós podemos, como profissionais de saúde, poder público, juntos, fazer para que a gente consiga esse diagnóstico mais precoce possível e que essas mulheres não cheguem a estar no diagnóstico dos 30% de mulheres inférteis no período reprodutivo que elas têm. Então, eu queria passar a palavra agora, vou passar a palavra para alguns dos componentes da mesa, para que a gente comece aqui a nossa audiência pública, falando sobre esse assunto. Então, eu queria passar a palavra para a doutora Catiane Lustosa, que é médica ginecologista, representando a MEAC aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite de estar aqui nessa audiência pública, falando de um tema que atualmente é o meu grande estudo de vida, né? Eu faço o meu ambulatório da maternidade escola em endometriose pélvica crônica, faço as cirurgias da maternidade escola junto com a equipe, e a gente compõe uma equipe multidisciplinar com os médicos da reprodução, com as fisioterapeutas, enfermeiras, nutricionistas, psicólogos. Essa doença é uma doença de prevalência mundial, né? Ela acomete até 15% das mulheres com endometriose, então ela tem uma prevalência alta das mulheres. Ela muitas vezes é subdiagnosticada, porque as pacientes passam anos para ter esse diagnóstico. É um diagnóstico que, por vezes, é fácil, mas difícil porque as pessoas demoram a perceber que a paciente está doente. Então, hoje em dia, no mundo inteiro, esse diagnóstico tem um atraso de até 10 anos. Então, realmente, é algo que modifica muito a vida da mulher. A mulher apresenta muita dor. Então, o principal sintoma que a mulher tem é a dor. Então, ela tem dor ao menstruar, ela tem dor na hora da relação sexual, ela tem dor crônica, que é fora do período menstrual, ela tem dor ao defecar durante o período menstrual, tem dor ao fazer xixi durante o período menstrual e, em até 50% dos casos das mulheres com endometriose, elas têm também dificuldade de engravidar, levando a uma infertilidade. Então, é uma doença que é crônica, porque ela é inflamatória, ela tem algumas alterações que as pacientes têm genéticas, imunológicas, de processos inflamatórios, e, por ser uma doença crônica inflamatória, ela precisa realmente de um diagnóstico e, a partir daí, uma gestão terapêutica, onde você vai, a partir do momento da vida da mulher, escolher se vai ser um tratamento clínico, se vai precisar fazer uma terapia cirúrgica, se vai para a terapia de reprodução assistida. Então, é muito importante, realmente, conscientizar a população de como descobrir, né, a doença,
conscientizar os profissionais de saúde a darem esses diagnósticos cada vez mais precoces para tentar diminuir essas alterações psíquicas, essas alterações de qualidade de vida, essas alterações que podem, a longo prazo, prejudicar a vida inteira da mulher. Então, lá na maternidade escola, a gente trabalha com esse setor há mais ou menos 5 anos, né? A gente vai completar 5 anos agora em setembro, onde o serviço foi montado, e, aos poucos, nós fomos tentando juntar alguns profissionais, e esses profissionais realmente ingressaram no setor da endometriose e tornaram isso factível no setor público, né? Hoje em dia, a gente foi agora para o congresso da SBE, que é a Sociedade Brasileira de Endometriose, e todas as universidades falavam das suas filas cirúrgicas da endometriose. E hoje a realidade da maternidade escola é outra, graças a realmente um projeto junto à gestão e aos profissionais que lá integram. Então, a gente já tem uma fila bem menor do que todo o restante do Brasil, né? Filas onde são 3, 4, 5 anos. Na maternidade escola, hoje em dia, é uma realidade de 3 meses, de 3 a 6 meses, no máximo, a paciente já está sendo operada. O que é a dificuldade? É o número de vagas para chegar lá. Então, a gente ainda tem um número pequeno de vagas, porque temos poucos profissionais ingressando realmente na porta de entrada da maternidade escola. Mas, a partir do momento que ela chega lá, que ela começa realmente todo o processo de avaliação, investigação, que ela entra fazendo o exame, diagnóstico, até a mesa cirúrgica, no momento que a gente dá a guia, a gente tem mais ou menos uma vazão de 3 meses. E isso é uma grande felicidade, porque, quando eu entrei na maternidade escola, a gente tinha filas de 5 anos de espera. E, a partir do momento que, aos pouquinhos, nós fomos ingressando mais um cirurgião, um coloproctologista, um urologista na equipe cirúrgica, essa vazão foi dada e a gente consegue ter uma fila bem menor do que todas as outras universidades do Brasil. E isso realmente é uma realidade que me orgulha muito nesse momento da trajetória lá da maternidade escola. E, além disso, esse olhar humano, né? O projeto Mulheres e Novelos, da professora Tatiana, ela englobou mais ainda esse olhar humano para a paciente com endometriose, porque a paciente ela tem realmente um sofrimento muito grande, aumento de depressão, aumento de ansiedade, tem alteração da qualidade de vida sexual, porque realmente os sintomas levam a isso. Então, o mais importante é conhecer esses sintomas que eu falei mais no início, o diagnóstico precoce e a conscientização da equipe multidisciplinar, da equipe de profissionais de saúde para esse diagnóstico e para, assim, orientar melhor as pacientes. Porque, às vezes, também elas chegam já tão assustadas de que tem essa doença, de que talvez vá fazer uma cirurgia que vá tirar algumas coisas assim essenciais dela, como o útero, como o intestino, e, muitas vezes, é falta mesmo de informação coerente. Então, é muito importante conscientizar. Olha, você tem uma doença crônica, a gente consegue tratar, vamos acompanhar. O mais importante é essa conscientização do acompanhamento. Eu até falo para as pacientes, olha, endometriose é uma doença crônica, como um diabetes, como uma pressão alta, que você vai acompanhar, que você tem um tratamento, que você consegue melhorar sua qualidade de vida e que, hora ou outra, você vai precisar de uma cirurgia ou de um procedimento, mas isso é muito estudado e conversado com cada uma e individualizado. Então, acho que a mensagem de hoje, dessa audiência, é conscientização dos profissionais de saúde, como dar esse diagnóstico através desses sintomas e do exame de imagem, que hoje em dia a gente tem com mais facilidade, até no setor público também, e como vai ser tratado. Então, acho que a Karine vai falar um pouquinho também dos custos da endometriose, né, de como que você vai conseguir fazer esses tratamentos para poder a gente pensar numa maneira de otimizar cada vez mais essa conscientização e esse tratamento. Queria agradecer a palavra da doutora Catiane. Eu queria fazer uma pergunta que se já tivesse sido respondida, é para que se fale mais outra vez, né, se fale outra vez, para as pessoas saberem mesmo.
que é assim, como é que uma mulher que está sentindo assim todos esses sintomas que você falou chega e vai ser atendido lá na maternidade escola? Pronto. Então, na maternidade escola, essa paciente ela já deve ter sido triada pela atenção primária. Nós somos um serviço de atenção terciária, né? Secundária e terciária. Então, a gente tem encaminhamentos advindos do Sistema Único de Saúde. Então, ela não chega lá e vai perguntar e vai falar dela. Ela tem que chegar no posto de saúde. Do posto de saúde, ela vai falar todos esses sintomas, e o médico do posto de saúde tem determinados ambulatórios na rede do sistema que ele pode encaminhar. Um deles é o ambulatório de endometriose e dor pélvica crônica, que é ofertado na maternidade escola, por exemplo, mas é ofertado também no Hospital Geral César Caos e no Hospital Geral de Fortaleza. Então, são essas 3 redes que ela pode entrar no sistema secundário terciário, porque aí ela vai para o setor especializado, que é o ginecologista especializado, que talvez vai encaminhar para uma cirurgia, enfim. Mas a porta de entrada é o encaminhamento via SUS pelo posto de saúde. Bem esclarecido. Eu queria avisar a todos vocês que estão aqui presentes, que quem quiser fazer perguntas aos convidados, podem colocar no papel e, após toda a fala de todos, a gente vai fazer as perguntas. Eu queria convidar agora a doutora Karine Azim, cirurgiã ginecologista, para falar um pouco sobre a endometriose para a gente. Boa tarde, pessoal. Então, é o seguinte, dando continuidade aqui à fala da Catiane, de todos, tá ligado? Pronto. Então, eu queria falar um pouquinho dos custos da endometriose. Eu vou tentar focar um pouco no que é importante para a gente quando a gente está aqui na Câmara dos Vereadores e no meio de políticos e falando em termos de saúde pública, a gente tem que falar o porquê da importância em que isso pesa no bolso da saúde pública, né? Então, meu foco aqui vai ser por que a gente tem que falar sobre endometriose, por que a gente está nessa tarde aqui, qual a importância dessa doença em termos de custos para a saúde pública. Lembrando que o custo não é só financeiro, não é só econômico, a doença ela traz um custo emocional e social enorme para a paciente, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, eu trouxe só um material aqui no PowerPoint, só para me orientar, para eu não ser tão prolixa. Como é que eu passo aqui mesmo? Então, assim, por que a gente precisa falar sobre isso, né? Então, é uma doença extremamente prevalente, afeta aproximadamente 15% da população feminina. Lembrando que a estimativa do IBGE de 2017, a população de Fortaleza, que a gente está falando, é quase 3 milhões de habitantes. Se a gente levar em consideração que a gente tem metade dessa população de 3 milhões é formado por mulheres, então 1,5 milhão da população de Fortaleza é formado por mulheres, e se a gente fizer uma conta básica que 15% desse 1,5 milhão tem endometriose, a gente está falando só em Fortaleza de aproximadamente 400 mil mulheres com a doença. Lembrando que a endometriose, como a Catiane bem falou, é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, é uma doença que vai provavelmente iniciar desde a primeira menstruação dessa menina até que essa mulher entre na menopausa, com raríssimos casos ainda persistindo após a menopausa. Então, é uma doença de anos e anos a mulher com dor e gerando custos financeiros. Então, para isso, a paciente vai precisar de um tratamento não só do ginecologista, mas um tratamento multidisciplinar, envolvendo o ginecologista, o médico da saúde da família, o cirurgião ginecológico, especialista em endometriose, o especialista em reprodução humana, o fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, muitas vezes, e a gente vai ver o porquê disso, nutricionista e tantos outros profissionais. Isso tudo vai gerar um custo enorme para essa paciente. E o mais importante, a endometriose é uma doença que rouba sonhos. Essas mulheres elas estão na idade reprodutiva, no menacme, na idade que essas pacientes estão procurando seu emprego, e por várias vezes essas mulheres perdem o emprego porque faltam ao trabalho devido à dor ou porque estão procurando um tratamento adequado para a dor.
com o diagnóstico, porque querem saber o que é que elas estão sofrendo. Então, várias faltas ao emprego, perdem o emprego, perdem a projeção profissional, porque deixam de ir para a escola. É a principal causa de falta à escola em adolescentes. Os trabalhos já mostram isso para a gente. Falta à faculdade. Então, é uma doença de impacto nos seus sonhos profissionais, uma doença que impacta os seus sonhos pessoais, já que essas mulheres descobrem endometriose por outra via também, não só a via dolorosa, mas por infertilidade, que o Marcelo vai falar um pouquinho mais adiante. Então, tem um impacto social e um impacto econômico, já que essa paciente vai gastar muito, quer seja pelos tratamentos para tratar dor, para tratar a infertilidade e para dar tratamento à acupuntura, nutrição, fisioterapia, e a gente vai ver um pouquinho isso na frente. Então, só para vocês terem noção de que a gente está falando, que a endometriose não é uma doença qualquer, se a gente der entrada nesse site médico que se chama PubMed, qualquer um pode ter acesso ao PubMed e botar a palavra endometriose. Esse site é de domínio internacional, onde as principais publicações internacionais relacionadas a qualquer tipo de doença estão aqui nesse site. O que a gente vai ver aqui... Deixa eu só ver onde é que é a luz. Opa, que foi que eu fiz besteira. Só um instante. Sabe dizer como é que eu volto aqui, Cláudia? Então, se a gente der entrada nesse site, no PubMed, o que a gente pode ver aqui... E a luz, Cláudia? Atrás? É atrás. Ah, pronto. Então, se a gente der entrada nesse site, colocando a palavra endometriose... Só sobre endometriose, a gente tem mais de 26 mil trabalhos publicados. E se eu for lançar a mão, isso aqui eu coloquei como a pesquisa de trabalhos publicados do dia 1º de maio a 21 de maio. A gente tem 77 trabalhos publicados só sobre o tema. Essa é a doença ginecológica e, quiçá, a doença que mais se publica, que mais se pesquisa. Então, a gente não está falando de uma doença qualquer, a gente não está falando de um assunto besta aqui na audiência. A gente está falando de uma doença de altíssimo impacto econômico e social. Então, isso dá, em média, quase 4 trabalhos por dia sendo publicados, sendo pesquisado, estudado sobre a doença. E quais são os custos da endometriose pelo mundo? Só para trazer para vocês terem noção do que a gente está falando. De custos diretos e indiretos, na Europa, aproximadamente 30 bilhões de euros, nos Estados Unidos, 20 bilhões. Custos por paciente, isso incluindo os custos cirúrgicos e de tratamento clínico. Nos Estados Unidos, cada paciente custa para o serviço $15 mil por paciente. Isso aqui a gente não está falando de tratamentos com infertilidade, apenas tratamento cirúrgico e tratamento clínico. E para a gente se situar aqui no Brasil, os custos no SUS, isso aqui são dados do DataSUS de 2017, que é o último censo que a gente tem. No SUS, quase 21 mil pacientes foram atendidas no SUS com diagnóstico de endometriose, gerando praticamente 11 mil internações, com um custo de quase 15 milhões em 2017 dessas pacientes de endometriose, sem falar nos custos de medicações que essas pacientes gastam por si só, nem de custos com o tratamento para a infertilidade. E não se enganem, senhores, que a gente não está falando apenas de pacientes do serviço público. A gente também tem que falar aqui da causa das pacientes do serviço privado, das pacientes de plano de saúde. Não só porque a maioria, a gente falou de serviço público, já que 70% dos brasileiros não tem plano de saúde, mas porque falta cobertura no rol da ANS, ou seja, o setor, a agência que regula o que está coberto pelos planos, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
entre aspas, ANS, não cobre a maioria dos procedimentos para endometriose, não cobre as cirurgias complexas para endometriose, não cobre os exames para diagnóstico de endometriose, como ressonância específica para endometriose, ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose, isso a gente está falando de plano de saúde. Então, e as cirurgias complexas e os tratamentos para dor e infertilidade. Então, nós não estamos aqui na audiência apenas para tratar da luta das pacientes do serviço de saúde pública, mas também da saúde suplementar. É uma luta de todas e de todos, já que a doença afeta o casamento, afeta a qualidade de vida dessas pacientes, trazendo dor para os pais, para o cônjuge, para toda a família e não só para essa paciente. E quando a gente fala, então, de custos, eu trouxe aqui de um site, de uma das grandes redes de farmácia aqui do nosso estado, só para vocês terem ideia do que a gente está falando. 2 medicações que a gente costuma usar para essas pacientes. Vejam só que o custo em promoção dessas medicações. Uma das medicações que a gente usa custa mais de R$2.000. A outra, que é de uso mensal, mais de R$100. Como uma paciente tem condições de arcar com esse custo? A gente está falando de uma doença, então, crônica, vitalícia, de aproximadamente 30 anos, no mínimo, de tratamento, e que vai gerar só de custo hormonal para ela mais de R$1.200 por mês de tratamento, fora os custos para dor e os outros custos envolvidos, que eu não coloquei aqui, mas só esses para exemplificar. Então, só que para mostrar o que é a doença, a Catiane já falou dos sintomas, mas só para falar, a doença, aqui é um útero, aqui a bexiga, então a doença ela causa umas lesões de vários tipos, mas só para exemplificar um tipo, umas lesões aqui na bexiga, que essas lesões vão causando sangramento, inflamação, mês a mês e gerando dor. E por que essa paciente dói? Por que ela sente tanta dor? Eu juro que eu estou terminando. Por que essa paciente sente tanta dor e por que essa paciente precisa de tanto tratamento? Por que essa paciente precisa de tantos outros especialistas? Então, vamos lembrar que aquela lesão que eu mostrei para vocês ali, pretinha, cor de pólvora, ela causa um processo inflamatório que vai destruir aqueles tecidos ao redor que são normais. Essa inflamação ela vai liberar substâncias que causam dor, isso tudo causando dor, então a paciente vai precisar de um tratamento para dor, de analgésico, ela vai gastar dinheiro com analgésico, vai precisar de outros tratamentos para dor, como a fisioterapeuta, a acupunturista, vai precisar fazer uma atividade física específica para dor, vai precisar, depois que for liberada para a fisioterapeuta, de um tratamento, de um exercício físico específico para dor. Essa também, a inflamação, por sua vez, ela vai causar a formação de novos neurônios, novas conexões de neurônios que são espécies de fiações que vão levar o estímulo da dor da pelve até o córtex do cérebro, e isso vai gerar o que talvez seja mais importante para essa paciente. Vai causar uma hipertrofia no cérebro, uma sensibilização central, que é uma espécie de uma área da dor no cérebro, uma memória da dor no cérebro. E isso vai levar para a paciente uma desordem no comportamento e desordem psiquiátrica. Então, essa paciente vai ter mais depressão, mais ansiedade, transtornos na vida sexual. Então, imagina uma mulher jovem com depressão, ansiedade, transtorno na vida sexual, sem conseguir ter uma vida plena do ponto de vista socioeconômico, sem ter uma vida plena com o seu casamento, com o seu parceiro. Tudo isso gera custo, custo emocional e custo financeiro efetivamente. Por isso que a doença é tão cara. Mas lembrando, pessoal, que é o mais importante aqui, que isso vai depender basicamente do tempo. Se eu não der o diagnóstico precoce, se eu não tratar aqui no começo, desde a menacme, ou seja, desde a adolescência, quanto mais tempo eu tiver, mais tempo a paciente vai ter disso aqui, e mais ela vai ficar grave, mais custo ela vai gerar aos cofres públicos. Então, é importante que a gente aqui gere ações para que essa paciente tenha o diagnóstico lá no serviço
no serviço público de atenção primária, no posto de saúde. A gente está falando aqui de serviço terciário, que é a maternidade escola, mas as pacientes que chegam lá são pacientes graves, são as pacientes que a gente não quer atender. As pacientes que a gente quer atender são as pacientes lá do interior do estado, lá do bairro mais pobre de Fortaleza, que vai chegar no médico da saúde da família e ele tem que ter condições para dar um diagnóstico, já instituir um tratamento para que ela não tenha uma doença grave, não tenha a necessidade de chegar na maternidade escola. Então, o que eu quero é pegar uma lesão bem inicial e evitar que essa lesão inicial se torne nisso aqui, que eu já não saiba o que é útero, o que é trompo, o que é o ovário, o que é o intestino. É isso que a gente não quer. Então, para terminar, por que a gente precisa dessa audiência? Porque a gente precisa urgente de política pública para essas mulheres, para a gente diminuir a desinformação, mas não só da população, para que essas mulheres reconheçam o que elas estão sentindo e procurem um médico, mas para que a gente precise de diminuir a desinformação dos profissionais de saúde. Por isso, com isso, a gente melhora o acesso das pacientes ao tratamento sintomático. E só naqueles casos mais graves, que é em torno de 30%, elas cheguem até o serviço especializado, elas cheguem até o especialista em endometriose. E com isso, a gente vai conseguir diminuir danos, a gente vai conseguir diminuir dor dessas pacientes, diminuir os casos de infertilidade e perda de órgãos, como o intestino, como o rim. Então, o que a gente quer aqui é sensibilizar vocês da importância e dos custos que a doença gera. Custos financeiros, mas custos emocionais, principalmente. Obrigada. Agradeço aqui as palavras da doutora Karine. E, na verdade, eu fiquei mais preocupada ainda, que eu já estou preocupada em relação à endometriose. Então, foi bem esclarecedor e o nosso objetivo aqui da audiência pública é que a gente consiga diminuir o tempo, principalmente, né, para que a gente consiga o diagnóstico mais precoce possível e que a gente consiga realmente atender todas essas mulheres. E, para isso, a gente precisa, efetivamente, de uma política pública mais rápida, né, para essas mulheres. Então, eu queria passar a palavra agora para o doutor Marcelo Gondim. Ele é médico da maternidade escola, representando a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Passar a palavra para ele e agradecer a presença dele aqui também. Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite. Então, a gente está diante, eu não vou me prolongar muito, acho que as meninas já foram bem sucintas em falar da doença, mas a endometriose realmente é uma doença extremamente complexa e, como a Karine mostrou, estudos, inclusive meu mestrado e doutorado foi em endometriose, né? Mas eu vou me ater agora à parte da infertilidade. A gente, como as meninas já falaram, a endometriose atinge cerca de 15% da população feminina. Se você associar queixas de dor pélvica crônica com infertilidade, cerca de 70% dessas mulheres podem ter endometriose. Quando você separa só as mulheres inférteis, cerca de 1/3 dessas mulheres podem ter endometriose. E eu fiquei, por um lado, com as palavras da Catiane, feliz por ela e até com uma certa inveja. Digo por quê? A área cirúrgica foi uma área que evoluiu muito, realmente, para, principalmente, o controle da dor na endometriose. Só que a gente sabe que, para a resolução da infertilidade, a gente vai precisar, na grande maioria dos casos, de técnicas de reprodução assistida. E, infelizmente, aqui no SUS, no Ceará, a gente não dispõe de nenhum serviço que consiga acolher essas mulheres. Eu sou médico da maternidade escola e sou professor da Universidade de Fortaleza. Eu faço ambulatório nesses 2 locais de infertilidade e, infelizmente, toda semana eu dou 5, 8 altas de paciente com endometriose, com diagnóstico de infertilidade e que não há nada que eu possa fazer por elas. Porque a endometriose, como as meninas já falaram, é uma doença que vai causar uma distorção anatômica, uma diminuição dessa qualidade desses óvulos dessas mulheres, uma aceleração desse processo de envelhecimento oocitário. Então, é uma doença que ela não tem pena da mulher. Ela vem, e na infertilidade, realmente,
é muito complicado, porque a gente precisa de técnicas e, infelizmente, eu tenho que dar alta e aí eu vejo pacientes aos prantos na minha frente sem nada que eu possa fazer. Porque em nenhum serviço público existe esse tipo de serviço aqui no Ceará. Eu fiz minha formação em um outro estado, no interior de São Paulo, e lá você tem pelo SUS, e a gente fazia em média na Universidade de São Paulo 200 casos de fertilização in vitro por mês pelo SUS. Então, a gente, quando você vê um SUS que funciona e um SUS que não funciona, isso é extremamente desgastante. Então, quando você vê que em uma parte do Brasil o SUS resolve o problema, em outra parte o SUS não resolve o problema, o que está acontecendo? Por que a gente não consegue? Por que aquela mulher que nasceu lá no interior de São Paulo tem esse direito de, pelo menos, tentar? A gente sabe que as técnicas de reprodução assistida têm o seu limite, até o limite da própria raça humana. A gente nunca vai conseguir chegar a 80%, 90%, 100% de taxa de gravidez. Mas essa paciente tem que ter, pelo menos, o direito de tentar. E aí a gente esbarra em toda essa burocracia, em todos os custos de um procedimento de reprodução assistida, que, infelizmente, são muito caros, porque os insumos, na maior parte deles, são importados. Então, uma simples catéter de transferência de embrião vem da França, porque não há um similar no Brasil. E aí os custos se tornam realmente extremamente elevados e, infelizmente, a gente não consegue ofertar esse tipo de tratamento para essas pacientes. Então, eu vou ser mais breve, eu só queria reforçar que eu acho que a gente tem que lutar para esse tratamento multidisciplinar e, em especial, para as pacientes com quadro de infertilidade associada à endometriose, porque essas pacientes não estão tendo o direito de sequer tentar. E isso é desumano. Isso é desumano para o profissional que tem que dar essa notícia. Olha, você tem um problema de infertilidade, a sua indicação é recorrer às técnicas de fertilização in vitro, mas é caro e, infelizmente, você não tem condição de fazer. Por mais que a gente tente, nas clínicas privadas, eu trabalho em uma clínica privada, tentar fazer protocolos mais acessíveis, mas, mesmo assim, é proibitivo, e, principalmente, hoje, com essa crise nacional que a gente vive, é realmente extremamente proibitivo para a grande maioria das mulheres recorrer a essas técnicas de reprodução assistida. Então, nosso apelo, enquanto representante da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, é que as políticas públicas visem também esse nicho de mulheres, né, esse nicho de especialidade, para que a gente consiga realizar esses sonhos. E lembrando aqui, e minhas colegas vão corroborar comigo, é que a gravidez ainda é um dos melhores tratamentos para a endometriose. Muito obrigado. Agradeço a palavra do doutor Marcelo Gondim. E nós estamos aqui com alguns projetos em andamento aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, que nós vamos precisar muito da ajuda de vocês para que a gente dê prosseguimento a esse projeto, para saber exatamente se esse projeto é o adequado, né, e a necessidade hoje da saúde pública aqui na nossa cidade. E nós conseguimos aprovar aqui uma lei, em 2018, que é a Lei 10.831, que ela institui o dia 13 de março como o Dia Municipal de Conscientização da Endometriose, que é o primeiro passo, né, conscientizar que a endometriose é uma doença grave, que tem que ser tratada urgentemente, mas, para isso, ela tem que ter um diagnóstico urgente também e precoce, né? Mas a mulher que está sentindo, ela que está sentindo, é a primeira pessoa que pode dizer que não está tudo bem, né? E aí procurar um profissional, e esse profissional saber diagnosticar essa doença tão séria, para que a gente não chegue nesses dados que a doutora Karine falou, o doutor Paulo falou, também a doutora Catiane falou, que são dados muito sérios. Inclusive, a doutora Karine falou no dado que só em Fortaleza, em torno de 400 mil mulheres poderia estar, a estimativa, né, de acordo com o percentual das pesquisas, está com endometriose. E você imagina que 30% dessas mulheres, se não for descoberto rapidamente o diagnóstico, vai ficar infértil. Não é isso? Então,
Se você pensar em 30%, a gente, é um dado muito grave, muito sério. E é como o doutor Marcelo falou, que é muito triste o médico dar uma notícia a uma mulher, numa idade jovem ainda, às vezes com 35 anos, que ela está infértil e nada pode ser feito. E que, para isso, basta um diagnóstico precoce, que existe um tratamento. É uma doença crônica, mas que existe um tratamento, né? Então, eu vou passar agora a palavra para a doutora Isabela Frota, pode ser, doutora Isabela, que é fisioterapeuta, trabalha na maternidade escola, trabalha exatamente com mulheres que têm a endometriose, e eu queria que ela falasse um pouco da experiência dela, né, sobre isso. Boa tarde. Queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui nessa audiência pública. Com certeza de grande importância estar aqui hoje à tarde discutindo políticas públicas para essas mulheres com dor pélvica e endometriose. Como as meninas já tão bem falaram, né, endometriose é uma doença crônica e vai atingir vários níveis, várias dimensões da vida dessas mulheres. E a fisioterapia vem na tentativa e no objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Nós vamos atuar de acordo com os sintomas, como a Catiane já falou tão bem, é uma doença que envolve vários sintomas, desde o trato urinário, intestinal, dor nas relações sexuais, uma alta taxa de absenteísmos e de incapacidades funcionais. Então, a fisioterapia vem trabalhar essas alterações, esses sintomas. Por ser uma doença crônica, as mulheres têm uma tentativa de se proteger e acabam assumindo posturas antálgicas, e, devido a isso, ocorre encurtamento de um grupo de músculos, alongamentos de outros, e, a partir daí, vai gerando mais dor devido ao sistema músculo-esquelético. Tem as dores miofaciais também, que são grandes causas das dores pélvicas, e a fisioterapia vem atuar nessas causas, nessas dores, né, tanto de assoalho pélvico, como dores abdominais, de reto, psoas, dos adutores. Tem uma visão global dessas mulheres. Na maternidade escola, atualmente, a gente também está com a fila de espera de 3 meses apenas. Quando eu comecei lá 2 anos atrás, a gente tinha 200 e um pouquinho mulheres esperando. Com orgulho e satisfação que eu digo que hoje a gente consegue, no máximo, 3 a 4 meses de espera. A gente tem um protocolo de atendimento para essas mulheres com dor pélvica, que vai desde a avaliação fisioterapêutica, cinésio funcional, ela passa por um atendimento individual. A partir daí, a gente encaminha ela para um grupo de cinesioterapia pélvica para a mulher com dor pélvica, porque foi uma tentativa da gente desmamar também essa mulher desse atendimento fisioterapêutico, porque, por ser uma dor crônica, ela não vai ter alta tão cedo. E a gente precisa dar rotatividade ao atendimento, a gente precisa atender mais mulheres e melhorar a qualidade de vida de outras mulheres também. Então, pensou-se na proposta desse atendimento em grupo, que está sendo maravilhoso. As pacientes, na maioria das vezes, chegam com dor e já saem sem dor, melhora a autoestima delas, porque elas conseguem perceber que outras mulheres também têm dores parecidas, tem os mesmos problemas, que a família muitas vezes não acredita naquela dor dela. E, depois do grupo da dor pélvica, a gente reavalia com os questionários de qualidade de vida, mostra para ela os benefícios, onde ela melhorou, onde ela pode melhorar. São exercícios pensados de acordo com a literatura existente e que ela pode desenvolver em casa. E, a partir daí, elas estão depois encaminhadas para o educador físico, que agora a gente tem lá na maternidade escola também, para ela não perder o segmento. Então, muito importante essa discussão. Espero que a gente consiga pensar em mais políticas, em como conscientizar realmente essas mulheres que dor pélvica não é normal, que sentir dor não é normal, desde o atendimento primário, né, para, como a Karine falou, ela não precisar chegar na maternidade escola e já tão grave, já tão comprometida funcionalmente.
Agradeço as palavras da doutora Isabela Frota. Foi muito importante a sua fala também, para explicar o que é que a fisioterapia pode fazer por essas mulheres, né? E também para a pessoa entender, porque nós estamos falando aqui assim, de coisas muito sérias, muito graves, e de sintomas que são muito dolorosos, e que a gente fala que é doença crônica, né, e que afeta muitas mulheres. E isso dá uma certa, assim, pode dar uma certa impressão de e agora o que faremos, né? Mas é exatamente para isso que a gente está aqui nessa audiência pública. É para o esclarecimento e a conscientização, que é uma doença, que é crônica, mas existe uma forma de se tratar e da pessoa ter uma qualidade de vida. E que ela pode se engravidar, e que ela pode ser mãe, né, que ela pode ter um relacionamento normal com o seu esposo e com a sua família, e que, quando um adolescente chega e fala que está sentindo muitas cólicas, eu não consigo ir para o colégio, eu não consigo sair com as minhas colegas, que isso é sério, que não é brincadeira, que ela não é dengosa, né? Quer falar, doutora? Quero, só complementando o que você está falando, é exatamente isso. Assim, a gente fez uma grande pesquisa agora, que é até a minha tese de doutorado, e falando exatamente um pouco do cunho sexista que essa doença tem, de preconceito mesmo, né? As pacientes chegam na emergência de uma UPA, ou qualquer hospital público, ou qualquer hospital mesmo privado, e ela recebe um analgésico e é tida como alguém que está fazendo um piti, ou alguém que não está fazendo, está tendo dor, mas está aumentando muito, exagerando, não tem nada, e é isso mesmo, quando casar Sara. Então, são falas que as pacientes me relataram dentro da nossa pesquisa, que existem, que acontecem e que são muito graves. Porque, se você pensar que é uma doença crônica, amplamente estudada, né, nos meios médicos, nos meios de profissionais de saúde, que tem custos elevadíssimos, tanto de custo de medicação, cirurgia, reprodução assistida, quanto custo de absenteísmo de trabalho, você tem que falar um pouco mais sério sobre isso mesmo. E tem que tentar desmistificar esse cunho sexista que existe dentro da doença. Então, a paciente recebe muito preconceito de verdade com todos os profissionais de saúde, nas emergências, nos prontos atendimentos, no atendimento inicial, até que ela esteja grave o suficiente para a pessoa que ouviu várias vezes, nossa, será que tem alguma coisa mesmo aqui? Mas ela tem que ter repetido isso, pelo menos nas falas das pacientes que eu avaliei na minha tese de doutorado, pelo menos 17 vezes. Então, é muito grave. Então, a gente precisa tentar educar o profissional de saúde, enfermeiro, agente de saúde, médico, que vai estar ali perto, o médico do pronto atendimento, para pelo menos dizer assim, não, olha, aqui eu não vou poder fazer nada por você, mas vai aqui, vamos tentar dar um diagnóstico, porque o diagnóstico precoce é muito importante, é essencial. E eu digo mais, assim, a paciente ela precisa mesmo ter esse apoio psicoterápico associado, porque ela tem esse desgaste emocional desde a adolescência, como a Karen falou. Lá da primeira menstruação até os 30 anos, que é quando geralmente se tem o diagnóstico atual da doença, é muito tempo de sofrimento. Então, a gente precisa mesmo mudar esse paradigma e tentar modificar isso da melhor forma possível com políticas públicas de saúde. E eu acho que uma das primeiras é realmente a educação do nosso profissional de saúde, o que está ali na base de frente, que é o da emergência e do setor primário mesmo, que a partir daí é que a gente vai conseguir mudar muita coisa. Se a gente mudar só ali na universidade, só ali com o ginecologista, com o especialista, a gente não muda muita coisa, não. Mas se a gente mudar na base, no profissional inicial, que pega primeiro a paciente, aí eu acho que a gente consegue mudar muita coisa. Obrigada pelas palavras. Eu vou chamar agora para fazer uso da palavra a doutora Tatiana Zilbenberg. Acertei, né, doutora Tatiana? Professora. Ela é do projeto Mulheres e Novelos da UFC. A palavra é sua, doutora. Obrigada. Boa tarde.
Agradecer ao convite e essa oportunidade. Meu doutor é de doutorado, eu não sou médica, mas, por ser paciente de endometriose, eu digo que a vida me fez uma paciente estudiosa, né? Nesse primeiro slide que está ali, é um pouco da minha história. Quer dizer, eu sou uma dessas mulheres que menstruou aos 13 anos e que, até os 28, ouvia que a dor era normal, que estava exagerando, que era drama, que devia ser hipocondríaca. E foi dessa história, dessa dor não ouvida, na sequência de uma série de ações... Pode passar, por favor, que estou sem um passador aqui. Vocês têm? Tá. Essa dor não ouvida, dessa cólica normal, que eu brinco assim, eu fui mais vezes ao pronto-socorro do que ao cinema, né? Cada hora eu tinha dor num lugar. Eu lembro que, aos 14 anos, eu fiquei em casa uma semana recebendo soro e remédio para dor, porque eu estava como se fosse início de pneumonia, desidratação e gastrite. Eram dores tão estranhas e se misturavam, eram adoecimentos dos mais diversos. E esse processo de silenciamento e de não acolhimento, de não escuta, né, eu fui ouvir aos 28 anos que poderia ser endometriose. Desses 28 aos 35, quando eu fui operar pela primeira vez, foram mais outras sequências de barberagens e exames. Eu brinco que eu fiz mais de 25 ultrassons transvaginais até um primeiro protocolo, como foi explicado pela equipe médica da MEAC, pela doutora Catiane, também pela Carinezinha e Marcela, assim, que, de repente, alguém fala, não, precisa ter um laxante antes, a gente não pode ter nenhum resíduo no intestino, a gente vai usar o mesmo aparelho, mas é uma outra maneira de olhar para o teu corpo e de entender esses sinais de aderência, né? E aí, nesse processo, depois da primeira cirurgia, ainda com dor, eu fazia acupuntura, eu tinha uma série de coisas por ser professora universitária, eu já tinha um doutorado na época, né? Entendia sobre o meu corpo, mas não conseguia encontrar respostas, porque eu não tinha respostas na medicina ao meu redor para isso. E aí, nesse processo, para se deparar, foi um momento que o médico olhou para mim, né? Eu era uma mulher com mais de 30 anos, falei, na época eu não estava nem namorando, no consultório sozinho, e ele me disse assim, olha, você vai viver com dor para o resto da vida, e a sua chance de engravidar é 1%. Eu fui embora, destroçada, né, tendo que lidar com aqueles sentimentos diversos. Aí eu brinco que eu entrei no banheiro da universidade, falei, eu preciso lavar o rosto para dar aula. Saí do banheiro, olhei no espelho e falei, não vou, não. Eu não vou. Eu tenho o mínimo de conhecimento de anatomia, de fisiologia, eu estudei várias coisas sobre o meu corpo, né? Minha formação é em educação física na Unicamp, mas uma transição entre a área de humanas e biológicas. Então, eu sabia que a dor poderia ter relações emocionais, mas a dor que eu sentia não era desse lugar. Eu sabia que órgãos doíam, eu sabia que órgãos estavam com temperatura alterada, né? E aí foi nesse processo, dessa frase, que eu entrei num banco de, né, como a doutora Karine mostrou, num banco de artigos, identifiquei alguns artigos relacionados a resíduos petroquímicos, alimentação, imunidade, né? E eu falei, eu preciso achar uma resposta para não ter dor. E aí eu vou, aos poucos, entender como eu vou construir a minha maternidade. Desse processo, né, eu fui percebendo que era necessário entender sobre a doença. E esses números assustam, esses dados assustam, a infertilidade apavora. Apavora de maneira que, às vezes, a gente escuta uma mulher que diz assim, quando eu fui no médico, independente da instância pública ou privada, e ele disse que podia ser endometriose, e eu olhei na internet e vi que podia ficar infértil, eu não voltei. E aí é esse grupo de mulheres que não só está em atendimento, que está se automedicando, porque os remédios são vendidos sem nenhuma orientação específica, né? Então, a gente tem uma série de consequências num diagnóstico tardio e na falta de um acompanhamento específico para essa complexidade que está posta, né? E aí, como é que eu poderia, então, entender isso, alertando sem assustar? Eu fui escrevendo um diário do meu processo de dor e adoecimento e de busca. E, desse processo, no meio desse caminho, né, eu fiz uma segunda cirurgia de endometriose, que foi melhor do que a primeira. A primeira precisou ser de emergência. Quer dizer, eu cheguei no pronto-socorro e falei para o médico, olha, eu tenho uma suspeita de endometriose, eu estou com uma febre de calafrio, eu estou com uma diarreia estranha, eu preciso de alguma orientação, eu estou preocupada. Ele falou, não, eu não sou residente para você me explicar. Volte para casa, você está com diarreia. E aí eu liguei para uma amiga que era médica e fiz a mesma descrição dos sintomas. Eu não reagi à medicação dentro de 30 minutos, a minha dor está nessa proporção.
Ela disse, ó, seu cisto hemorrágico rompeu, a cirurgia aberta, como uma cesárea, não coma, não bebe água. Eu sentei no computador, descrevi o meu quadro, os locais que eu tinha aderência, o médico que tinha os meus exames e que ninguém estava autorizado a me abrir até que ele fosse localizado, mesmo que eu desmaiasse. Então, do que a gente está falando? Né? Que doença é essa? Que, independente se a gente está no setor público ou privado, né, se você está falando de mulheres instruídas ou não, você passa por uma série de trajetórias, né, assustadoras. E aí a gente via, a Liana vai falar também, assim, dentro dessa trajetória, a gente viu que quando a gente contava as nossas histórias para falar, precisa ter diagnóstico precoce, a gente precisa chegar antes, a gente também assustava. Né? E aí, nesse processo, tem sido um aprendizado muito profundo de como a gente vai conscientizar sem assustar. Né? Como é que a gente alerta desses números? Porque eu sou uma em 400 mil, né? Só nesse estado. A gente está falando de 180 milhões de mulheres no Brasil, e de todas as idades. E aí, de repente, esse processo gerou, né, eu engravidei e perdi. Então, eu falo, esse luto da vida que morre dentro do corpo e que ninguém acolhe também, é uma outra coisa associada. Às vezes a gente fala do aborto quando o filho já nasceu, mas a gente não fala da morte dentro do corpo. E nesse processo de lidar com o luto, de entender a endometriose, eu, por impulso de amigos que eu fui aprendendo muito com mulheres, né, muito com uma rede multiprofissional. Na época, a primeira experiência que eu tinha mais próxima foi nutricionista, depois entrou a fisioterapia, a acupuntura, e eu já fazia processos terapêuticos. Né, como a doutora Karine trouxe, por exemplo, há um centro de dor. Então, eu digo assim, há uma memória de dor. Há um medo da dor. E há a chance de ter dor outra vez. Como é que eu vivo com essa tríade? E aí, nesse percurso, eu acabei publicando um livro, que era o meu diário, a história de outras mulheres, no mês que nasceria o bebê que não nasceu. E assim nasceu Mulheres em Novelos, que é um projeto hoje de extensão, cadastrado na Universidade Federal do Ceará. E eu agradeço a doutora Catiane, a doutora Isabela, né, o doutor Leonardo, que não está aqui, que me acolheram. Né, porque daquele livro eu comecei a receber o contato de mulheres, também de diferentes níveis de conhecimento, de culturas e de lugares no Brasil, que diziam assim, eu entendi que eu posso ter saúde, que eu posso ter qualidade de vida, mas eu preciso de um tratamento multidisciplinar. Eu moro no interior, não tem ninguém. Né? Como é que eu vou ter esse caminho? E aí, nesse processo, quando a primeira mulher me trouxe flores, eu dei conta que eu estava 2 anos vivendo sem dor. Eu não tinha dormido e acordado sem dor até os 38 anos. Foram mais de 30 anos, considerando as primeiras crises estranhas de dor aos 8, intensificadas com a menstruação. E aí eu cheguei na minha sala da UFC, sentei e falei para os alunos, me filmem, eu vou criar um canal no YouTube. Desses vídeos, nessa ideia de tentar alertar, acolher os diferentes aspectos dessa vida que vai deixando de dançar, que deixa de viajar, que deixa de trabalhar, que às vezes quer negar uma relação sexual porque tem medo de ter dor ou tem vergonha de dizer que tem, ou ela tem uma relação sexual e se coloca numa posição de uma emoção de abuso, porque ela está fazendo força para fingir que ela aguenta, né? Mesmo que seja com o próprio parceiro. E aí, diante de todos esses aspectos, eu falei, a gente precisa entender isso melhor. Né? E aí, do canal no YouTube, foi quando a equipe da MEAC, o doutor Leonardo, um dia me ligou e falou, olha, vem ajudar as mulheres, você pode fazer algo que a medicina não pode fazer. Né? E aí eu cheguei no corredor, né, ali tem uma foto do corredor, que essas mulheres têm a consulta uma vez na semana. Né, a doutora Catiane pontuou, apesar dessa fila estar andando, são 4 meses, mas se considerar o mínimo 7 anos e as 17 vezes que não foram ouvidas. Né, e elas chegam nesse lugar com todas as dúvidas, todas as angústias, para trás e para frente. Né, dessa história, como o doutor Marcelo falou, e com um grande fantasma, que é a infertilidade. E aí a gente convida para conversar. Por que novelos? Porque o diagnóstico tardio embaralha o corpo por dentro e emaranha o corpo por fora. E aí, nessa complexidade, a gente não vai conseguir resolver tudo de uma única vez. E aí, nesse convite de um fio por vez, que a gente passou a fazer rodas de conversa, a gente passou a oferecer oficina de consciência corporal no Instituto de Educação Física, né? E a gente passou a fazer um espetáculo, que foi, a gente fez uma edição já na Endomarcha, e eu subi aos palcos para dançar, depois de passar alguns anos sem conseguir pisar no chão. Né? Então, é nesse caminho
O projeto é essa parceria como extensão, tem a Bolsa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Bolsa da Secult-Arte, para essa interface toda que a gente está fazendo, de tirar essa voz de dor do corredor, de tirar essa história silenciada, para que, como já foi destacado, mais profissionais de saúde, em qualquer setor, em qualquer lugar desse Brasil e do mundo, escute essa dor, escute essa mulher. E, a partir disso, nessa inserção, e é o 3º ano que a gente está fazendo essa escuta no hospital, a gente viu que estava chegando tarde, e a gente começou a mapear as estudantes, e a gente já conseguiu o diagnóstico precoce das estudantes. Falar para essa estudante que essa cólica não era normal, que ela não deveria se automedicar, que ela deveria buscar um atendimento, para falar do medo desse exame, da vergonha, mas da necessidade de assumir a possibilidade de cuidar de si. Então, esse desentrelaçar, para que a gente escute as mulheres que já têm dor e para que a gente chegue antes, porque a gente está sofrendo mais do que é necessário. Então, um momento como esse da audiência, um dia de endometriose, várias vozes para falando sobre isso, diferentes áreas de saúde e mulheres que entenderam que é possível ter qualidade de vida. É uma jornada de escolha diária, o que eu não como, até onde eu faço, como eu me sinto, como é que eu reconheço que meu corpo está assustado outra vez. E o convite do espetáculo, o nome dele, eu acho que para mim tem sido uma metáfora muito forte, que é a história de um fio por vez. E esse dia, para mim, é um dos fios dos muitos dias que precisaremos multiplicar de ação de interface de universidade, os setores públicos, a iniciativa privada, e as vozes dessas mulheres. Muito obrigada. Agradeço as palavras da professora Tatiana, e uma palavra que me chocou muito, e eu acho que é fundamental, quando você falou que o que vamos fazer para a gente esclarecer essa mulher sem gerar o medo a essa mulher, não é? Porque são tantas coisas que a gente sabe que causa, que aí quando você chega para uma mulher jovem e diz que ela tem uma doença crônica e que essa doença gera muitas mudanças no corpo dela e que gera muita dor, e aí fica muito, dá um medo muito grande. E eu queria passar a palavra para a Liana Herculano, que ela é presidente da AGAMPES, que é o grupo de apoio às mulheres com endometriose, para ela falar a experiência dela sobre a doença e o que é que ela afetou a vida dela. E hoje ela preside esse grupo que tem grande importância de esclarecimento. E eu passo aqui a palavra para a Liana. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, a senhora vereadora Cláudia Gomes, a todos que estão presentes aqui compondo a mesa e os que estão aqui no auditório. Para mim é um sonho realizado estar aqui hoje, depois de 5 anos da criação do Grupo de Apoio às Mulheres Portadoras de Endometriose do Ceará, o GAMPES. Eu sou portadora de endometriose, tenho o meu diagnóstico desde 2010, E, assim como a professora Tatiana, eu me identifico muito com o depoimento da Tatiana. Menstruei aos 13 anos de idade e, desde os 14, sempre sofria muito de cólica. Só que, na nossa cultura, está enraizado de que a mulher nasceu para sentir dor, que a cólica é algo normal. Os conselhos que nós escutamos das mulheres mais velhas é: minha filha, se acostume, porque isso vai ser a vida inteira, quando casar passa, que não passa. E somente aos 28 anos de idade, depois que as cólicas já tinham se agravado muito, ao ponto de se tornarem incapacitantes, me impedindo de trabalhar, de estudar, uma amiga um dia me ligou, me pedindo oração, porque queria fazer uma cirurgia de endometriose. Eu perguntei a ela o que era endometriose. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, apesar dela morar dentro de mim já há tanto tempo. E, quando ela contou todos os sintomas, tudo o que ela tinha passado, eu me identifiquei com aquele relato dela e fui em busca de um ginecologista.
foi quando veio o primeiro possível diagnóstico de endometriose, através de uma transvaginal, onde apontou que tinha no fundo de saco e no ovário esquerdo. Ele disse que, a priori, seria melhor tratar por 6 meses com anticoncepcional, porque o único exame que realmente daria certeza de um diagnóstico seria uma videolaparoscopia, que era uma cirurgia, ele não queria me submeter a isso naquele momento. Só que o anticoncepcional que ele me passou não foi o suficiente. 4 meses depois, eu passei por um dos piores episódios da minha vida, onde eu tive um cisto hemorrágico que torceu, rompeu, eu tive um sangramento interno, tive que ir às pressas para a emergência do hospital. Lá no hospital, meu diagnóstico foi confundido com apendicite. Eu fui aberta por uma médica gastro, né, que durante a cirurgia foi que ela viu que meu problema não era apendicite, e sim que ela viu que tinha um cisto rompido, onde ela fez rapidamente uma lavagem abdominal para tirar aquele sangue que tinha sido derramado, né, removeu o cisto que estava ali naquele ovário e mandou para a biópsia. Quando eu tornei da anestesia, ela veio me contar o que tinha acontecido e disse que tinha visto um outro cisto no outro ovário, mas que não tinha mexido porque não era a especialidade dela. E me aconselhou a voltar ao meu ginecologista. E até aquele momento ali, tinha sido um drama muito grande, né? Porque quando eu tive o meu diagnóstico, o médico olhou para mim e disse assim: "Você tem namorado?" Eu disse: "Tenho." "Tente engravidar o mais rápido que você puder." Aí eu disse: "Doutor, mas não é assim, eu só tenho 3 meses que estou namorando." Naquela época, eu tinha acabado de me formar como comissária de bordo, estava indo fazer a prova da ANAC, que eu não fiz a prova da ANAC porque eu estava internada no hospital por causa dessa cirurgia de emergência, né? Perdi minha prova por causa disso. Então, eu disse assim: "Doutor, mas não tem cura, o que é que pode ser feito?" Ele: "Não existe cura, só existe tratamento, trate de engravidar logo, aproveite que você ainda está com 28 anos, porque depois dos 30 a coisa vai só piorar." E eu saí muito impactada daquele consultório. Saí chorando, né? E liguei para o meu namorado na época, disse que eu precisava ter uma conversa muito séria com ele, porque ele também tinha um sonho de ser pai, assim como eu sempre sonhei a vida inteira em ser mãe, né? E fui já disposta a terminar até o namoro. Eu disse: "Eu não vou atrapalhar a vida dele, eu não sei nem se eu vou poder engravidar um dia depois do que o médico me falou." Né? Então, muitas coisas aconteceram, e, diante de tanto sofrimento, um dia, numa conversa com a minha prima, nós decidimos criar um grupo de apoio. Nós tínhamos procurado por grupos de apoio em Fortaleza, nós não encontramos nenhum. Então, a gente decidiu começar esse trabalho com o GAMPES, onde a gente faria rodas de conversa e escuta acolhedora com finalidade terapêutica, para que essas mulheres saibam que elas não estão sozinhas, porque a gente se sente muito só nesse processo de dor, de falta de informação, e muitas vezes você está diante até de um profissional da saúde e ele não sabe te passar a informação de forma mais humana, tudo é muito técnico, tudo é muito frio e muito objetivo, né? Não se leva em conta que ali, diante dele, tem uma mulher que tem sonhos, tem projetos. Isso machuca muito, isso interfere também no tratamento da endometriose. Então, nós criamos esse grupo para que haja uma ajuda na reestruturação da vida dessa mulher, tanto dela como mãe dentro de casa, como esposa, como na sociedade, como profissional. Eu também perdi o meu emprego por causa da endometriose, porque eu perdi qualidade de vida. Depois dessa cirurgia de emergência que eu fiz, eu tive que fazer outra, porque cerca de 5 anos depois, a endometriose progrediu, se agravou, chegou no estágio mais severo, né, onde eu tinha endometriose nos 2 ovários, trompas obstruídas, fundo de saco, intestino, vagina, peritônio, correndo o risco de perder os 2 ovários sem nunca ter engravidado, com fortes dores, com disfunção no trato urinário e intestinal. Quando eu menstruava, eu tinha diarreia no 2º dia de menstruação. Quando não, corria para o pronto-socorro com sintomas de infecção urinária sem ter nenhuma bactéria. E, às vezes, o médico olhava para mim e disse assim: "Eu acho que ela está querendo atestado para não trabalhar." Só que tudo isso machuca, porque é real. Por mais que certos exames não acusem o que realmente está acontecendo ali, tudo aquilo é real e tudo aquilo machuca.
Então, nosso grupo ele tem esse trabalho de fazer essa reestruturação psicoemocional, né? Eu sou pedagoga e eu acredito que nós temos muitos amigos médicos que voluntariamente se associaram ao nosso grupo para nos ajudar com a parte de nutrição, de esclarecimento na ginecologia e em outros aspectos também. E nós somos muito gratos a esses profissionais. Estamos precisando também de ajuda de psicólogos, como já foi falado aqui pelos médicos. É uma doença que mexe muito com o psicológico, mexeu muito com o meu, fiquei muito abalada psicologicamente pelo fato de não conseguir realizar o sonho da maternidade por muito tempo, né? Esse processo de espera, ele muitas vezes é traumatizante, ele é cansativo, ele desgasta muito a mulher, né? Eu digo que, graças a Deus, depois dessa última cirurgia que eu fiz, onde eu perdi uma parte da vagina, do peritônio, 8 centímetros de intestino, eu consegui um milagre, eu consegui engravidar. Hoje eu tenho um filho que vai fazer 3 anos no próximo mês, mas eu tenho muitas mulheres comigo nessa caminhada dentro do grupo que ainda estão esperando por esse milagre. E, assim, não tenho como não me emocionar, porque a gente se encontra no relato uma das outras, a gente se identifica, e eu digo que hoje eu sou uma mulher mais forte, graças ao meu grupo de apoio, porque não só sou eu que faço bem a elas, elas me fazem muito bem. A gente se apoia, a gente se fortalece. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade aqui a cada um de vocês de poder ser ouvida, né? E lembrar também que a Endomarcha, que é a Marcha Mundial de Conscientização da Endometriose, ela tem esse papel também. Ela acontece em mais de 70 países no mundo, né? Eu sou coordenadora aqui do Ceará desse movimento, que foi trazido pela Caroline Salazar, que é a autora do blog Endometriose e Eu, que foi escolhida em 2012 como a Endo-Angel pelos próprios criadores da Endomarcha nos Estados Unidos. Sou muito grata a Caroline Salazar pela confiança, pela amizade, por trazer esse movimento da Endomarcha para Fortaleza, por poder trabalhar nesse movimento. Foi através da Endomarcha que eu conheci a Tatiana, né? De lá para cá a gente tem construído um trabalho em rede. Eu digo que a Tatiana foi resposta de oração. Eu digo, Senhor, eu preciso de mais gente trabalhando assim também, fazendo grupo de apoio. Aí apareceu a Tatiana, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder ter essa oportunidade de sermos ouvidas como portadoras de endometriose. Eu acho que aqui vai o começo para muita coisa acontecer. Muito obrigada. Viana, obrigado pelas suas palavras, por ter aberto seu coração, né? Muitas mulheres nos escutam hoje e, às vezes, têm vergonha de dizer o que está sentindo, acreditam que, na verdade, o que elas estão sentindo pode ser porque sejam dengosas mesmo, né? Não acreditem nelas. E é muito importante que elas escutem a experiência de quem já passou por toda essa caminhada de vocês. Tanto a Tatiana, a professora Tatiana, como você, que tem a endometriose. E os relatos também dos profissionais de saúde. E agora nós vamos ouvir o doutor Paulo Vasques. Ele é médico, cirurgião, mastologista, representa aqui a Secretaria de Saúde do município, trabalha no setor da saúde da mulher. Passo a palavra para ele. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria parabenizar a iniciativa da vereadora Cláudia Gomes, né, que traz aqui para a sociedade um debate importante. Eu acho que a Câmara Municipal de Fortaleza, quando chama uma audiência pública, né, e convoca especialistas na área, convoca pacientes, entidades, organizações sociais, inicia com isso um movimento forte para que os problemas venham realmente à tona, que a conscientização se faça e que se inicie um trabalho para que a gente possa apresentar soluções. Então, parabéns, vereadora. E, inicialmente, eu gostaria de frisar que nós somos convocados pela secretária municipal de saúde, a doutora Joana, estou eu aqui, nós trabalhamos na saúde da mulher, sou médico, mastologista, nós estamos à frente de alguns projetos, no meu caso especialmente, nós trabalhamos com um dos maiores desafios de saúde pública, que é o câncer de mama.
A doutora Léa Dias também, que é assessora técnica da Saúde da Mulher, está ali. E, enquanto a mesa fazia os seus pronunciamentos, nós trocávamos informações pelo WhatsApp, né? E ela, depois até, se puder abrir, eu acho que a Léa tem um papel importante na saúde da mulher, porque está à frente de vários projetos, e eu vou iniciar aqui algumas considerações, e depois eu gostaria também, porque ela me passou alguns tópicos aqui muito importantes, que ela colocasse, eu acho que vai contribuir, eu acho, inclusive, com iniciativas concretas para fazer com que a endometriose, que tem essa dimensão que nós vimos aí, uma doença de uma prevalência importante, que causa sintomas e sequelas que vão atingir a mulher. Eu fiquei muito impactado com o depoimento das pacientes, né? A gente que lida com câncer de mama, né, e guardando as devidas proporções, sabe que o câncer ele causa um sofrimento não só para a paciente, para a família, para a sociedade. E, escutando o relato de vocês, me rememorou muito o desafio da mulher com câncer. E, guardando as devidas proporções, né, eu acho que a endometriose ela tem um aspecto que já foi colocado aqui pelos especialistas que me antecederam, que é realmente um processo de conscientização e de educação, a exemplo do que outras patologias já conseguiram de avanço na saúde pública em Fortaleza, né? Quando a gente sai dos bancos escolares, né, nós saímos com uma bagagem de conhecimento e nós vamos agregando com residência, com especializações, pós-graduações, mestrado e doutorado. E como o tópico dessa audiência pública aborda a questão da conscientização da educação, nós temos que educar não só a população, como os profissionais também. Trazendo aqui especificamente para a área da saúde pública, onde as unidades básicas de saúde são a porta de entrada de todas essas pacientes, nós precisamos educar os nossos profissionais de saúde, os nossos médicos de saúde da família, desde a sua formação, os bancos escolares. A Prefeitura inicia agora um projeto, em conjunto com a Escola de Saúde Pública, para dar uma formação, informação em caráter lato sensu aos médicos de saúde da família. E aqui eu convido aí as profissionais que trabalham nessas áreas, as entidades, né, para que nós iniciemos um processo, inclusive, de provocação de formação desses profissionais na endometriose. A partir daí, né, criar ou estruturar uma linha de cuidado com os demais profissionais, para que a paciente, quando adentrar um posto de saúde com essas queixas, ela seja identificada como uma possível portadora de endometriose. E, a partir daí, que ela ascenda numa linha de cuidado estruturada, né? Eu acho que a doutora Léa depois pode falar um pouco disso. Eu acho que mais importante dessa audiência pública, além de alertar, de chamar atenção para esse problema grave, é que nós saímos daqui com algumas propostas concretas, né? Quem sabe uma linha de cuidado de endometriose, onde, a partir do momento que uma mulher entre num posto de saúde com algumas queixas que possam sugerir endometriose, se acenda um sinalzinho de alerta, ela possa ser encaminhada para um profissional que tenha uma expertise maior e, a partir daí, ela seguir uma linha de hierarquia, né, de cuidados, onde possa, inclusive, nos casos mais graves de infertilidade, poder, quem sabe, um sonho que eu sei de muitos colegas, né, que é trazer o processo de fertilização para o SUS em Fortaleza. Eu acho que é um processo que se inicia de forma importante com essa audiência pública, mas não tenho dúvida que, a partir daqui, outros frutos virão. Eu que milito, principalmente na área de câncer, a gente sabe que um dos maiores desafios, pessoal, é realmente educar a população para o diagnóstico precoce, né? Como nós escutamos aqui, existe muito preconceito da sociedade, né, e uma similitude muito grande com o câncer. Impressionante como o relato de vocês guarda uma similaridade com o câncer, né? As mulheres ficam estigmatizadas, as mulheres não querem fazer mamografia porque dói, as mulheres não procuram o médico com medo do diagnóstico, e vocês, guardando a devida proporção, têm os mesmos mecanismos. Então, a gente precisa tirar o preconceito, a gente precisa desmistificar a endometriose para que a gente possa, cada vez mais, dar um diagnóstico precoce e poder oferecer a essas mulheres qualidade de vida e evitar, em último caso, as sequelas graves, como a infertilidade, né, que causa nas mulheres um impacto importante,
seja na questão social, na questão conjugal, familiar, profissional, como vocês também disseram. Então, acho que a minha contribuição aqui, falando para os colegas que me antecederam e para a vereadora, é provocar, quem sabe, na saúde da mulher, lá nas entidades onde a gente milita para outras patologias que atendem às demandas das mulheres em Fortaleza também, um olhar especial para a endometriose, a provocação, né, de uma formação dos agentes de saúde, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos educadores, dos psicólogos que atuam na rede básica de saúde, para que tenha um olhar específico e, quem sabe, estruturar uma linha de cuidado para a endometriose, onde a mulher chegue, tem a assistência da enfermeira, do médico, do psicólogo, do educador físico, do psicólogo, e, a partir daí, ascendendo, hoje nós temos estruturas terciárias que começam a se organizar de maneira muito profissional, a MEAC é uma delas, né? O HGF é outra, o Hospital César Calles já tem uma estrutura multiprofissional para tratar também a endometriose. O Instituto de Prevenção do Câncer também, a partir da prescrição das medicações, ele também libera as medicações, né, para paciente do SUS, isso é um avanço também. Então, se a sociedade organizada, as entidades e o meio acadêmico, como aqui se forma, e o meio técnico, se organizar num grupo de trabalho, quem sabe se a gente não estrutura uma linha de cuidado na prefeitura, na Secretaria de Saúde, que eu acho que, com certeza, vai agilizar esse diagnóstico. Não sei como é que está o tempo da audiência pública, mas acho que a doutora Léa podia contribuir também com esse debate. Muito obrigado, estou aqui à disposição de vocês. E queria parabenizar vocês por esse depoimento bonito, viu? Parabéns às duas, viu? Agradeço as palavras do doutor Paulo, e foi muito importante essa sua fala, no sentido de levar, né, o que você está ouvindo aqui de experiência dos profissionais e também de quem tem endometriose para a Secretaria Municipal de Saúde, para que pensem, né, o que é que, como Secretaria Municipal de Saúde, lá na base, né, lá no posto, na unidade básica, o que é que pode ser feito. E eu queria chamar a doutora Léa Dias para compor aqui a nossa mesa. Só importante lembrar aqui que o importante é a estruturação do serviço primário mesmo, porque 70% dessas pacientes com endometriose, elas não vão precisar de um serviço terciário, elas não vão precisar de cirurgia. Então, 70% elas vão precisar de medicações sintomáticas, de analgésico, de tratamento hormonal e de outros tratamentos paliativos para a dor, como a fisioterapia, o educador físico, a assistência nutricional, que a gente tem como fornecer isso no serviço primário. Então, assim, o importante é que o médico, a maioria dos países, trabalham a endometriose no serviço primário, na atenção primária. Então, só vai para o especialista quando ela precisa de uma atenção mais voltada para a cirurgia mesmo. Então, a gente tem que tentar pensar nesse atendimento na atenção básica mesmo de saúde. Isso. Nós estamos aqui com 2 projetos em andamento aqui na Câmara. Eu queria a opinião também de vocês depois, que é, primeiro, instituir uma campanha de conscientização sobre a endometriose nas escolas municipais de Fortaleza, e também o outro, que é a implantação de um núcleo de atendimento à mulher com endometriose no Hospital e Maternidade Zilda Arnes, no Hospital da Mulher. Foram 2 projetos que estão em andamento, mas eu acredito que, agora nós vamos ouvir a doutora Léa, que ela possa nos dar mais ideias, e também ela, como está na Secretaria Municipal de Saúde, junto com o doutor Paulo, nos ajudar a levar o que nós estamos aqui ouvindo hoje, né, de experiência, tanto de quem tem como de quem trata, sobre a endometriose. Boa noite a todos e a todas, né? Então, é um prazer também estar aqui, conhecer essa realidade. E eu já coloco algumas coisas práticas, tá, vereadora, que já pode entrar aí nos encaminhamentos. Para quem não conhece algumas estruturas da Rede Municipal de Saúde de Fortaleza, hoje nós temos 113 unidades básicas de saúde nos 6 territórios, com mais de 400 equipes de saúde da família, com médicos e enfermeiros, a equipe do NASF, que são as equipes de apoio à saúde da família, né, que vai poder contribuir com essa equipe multiprofissional. No NASF,
espaço, em algumas equipes a gente tem a gente tem psicólogos, tem educadores físicos, tem nutricionistas, né, que podem compor esse processo, né, do atendimento multidisciplinar. Nós temos também, que eu acho que é um diferencial de Fortaleza, acho que em torno de 20 ginecologistas na unidade básica de saúde, que são ginecologistas que estão lá de uma modalidade anterior, né, antes da estruturação da saúde da família, que eu acho que a gente pode identificar pessoas para receber essas pacientes, né, que vocês atendem no serviço terciário, mas que precisam também de um acompanhamento né, na atenção primária. Nós temos alguns hospitais municipais que têm ambulatórios de ginecologia, como o Gonzaguinha de Messejano, o próprio Hospital da Mulher, o Nossa Senhora da Conceição. O Hospital da Mulher ele, né, pode contribuir demais com esse processo. Fortaleza vai implantar agora, se eu não me engano, 3 policlínicas, que também seriam outro espaço, né, de um atendimento secundário, que a gente, como está nesse processo de implantação das policlínicas, a gente pode levar essa demanda de atendimento, acho que 2 delas têm possibilidade de atendimento de ginecologia, tá? Então, assim, são alguns serviços, né, que estão montados. Eu acho que a gente já pode. A gente tem uma experiência de capacitação de profissionais, tá? A gente tem uma experiência muito bacana que a gente faz o treinamento dos profissionais. O Hospital da Mulher ele tem um treinamento de saúde mamária, onde ele chama médicos e enfermeiros da saúde da família e vai treinar sobre a saúde mamária. Então, acho que era um primeiro encaminhamento. A gente pode chamar os profissionais de saúde. Eu acho que a parceria da Maternidade Escola, que já é nossa parceira em outras ações que a gente faz na secretaria, participar desse processo de capacitação, a gente pode montar junto isso, que eu acho que são coisas que a gente já pode trabalhar de imediato, tá? Os profissionais de saúde da família, eles têm 8 horas de educação permanente, que eles têm que comprovar a educação permanente, então não é difícil a gente tirar esses profissionais, né, para esse processo de formação, porque dentro do processo dele de carga horária, ele tem 8 horas de educação permanente. Então, assim, é só uma questão de organização para que esses profissionais eles possam estar de maneira organizada, né, nesse momento. Dentro da secretaria, a gente tem uma coordenação que trabalha, né, que é uma coordenação que trabalha essa questão de formação dos profissionais. Então, eu já me comprometo de levar essa demanda. A doutora Ana Maria, que comanda, né, que está na coordenação dessa coordenadoria, ela tem feito fóruns temáticos alusivos aos dias, né, das patologias. A gente teve um fórum temático de hipertensão e diabetes, vamos ter agora de tabagismo, também é outro ambiente de discussão e de debate, tá, que a gente pode colocar. Ela já tem um calendário em vários meses, né? O dia alusivo já passou, mas a gente, se tiver necessidade ainda esse ano, a gente propõe um fórum temático. Geralmente eles acontecem na Escola de Saúde Pública, tá, no espaço da escola. Então, assim, a capacitação, acho que desses ginecologistas que estão na atenção básica também é uma coisa, é um momento que pode acontecer. Então, como foi dito aqui, da necessidade desse diagnóstico precoce pela formação dos profissionais, eu acho que esse é a primeira atividade que a gente pode montar na Secretaria de Saúde, né? Então, para um momento assim, né, a médio prazo, era uma questão de se sentar e discutir que carga horária, que processo de formação isso pode acontecer. Nós estamos completamente à disposição, né, de vocês. Eu não sei se montar um grupo de trabalho para pensar nisso. Tá? A gente vai ter dificuldades, sim, em oferta de exames como o mapeamento, o ultrassom com mapeamento. Hoje, pelo que eu sei, a gente não tem essa oferta na central, né? Então, teria que ter uma conversa com as coordenações lá da secretaria com relação a esse trabalho, a oferta desses exames. Tá? Mas, se a gente tem essa necessidade urgente do diagnóstico precoce, eu acho que a capacitação dos profissionais é a primeira ação que a gente pode fazer a médio prazo, tá, para contemplar essa primeira necessidade, até a gente conseguir formar uma linha de cuidado, porque eu acho que a linha de cuidado, a discussão é maior, né? Então, tem muitas coisas envolvidas, né? Então, eu já coloco a secretaria à disposição, né, de trabalhar junto
eu acho que vai ser a maternidade nesse processo de capacitação, tá? Para que a gente tenha vários momentos. Outro momento também extremamente importante é na Loco Regional dos Mais Médicos, né? Então, o Programa Mais Médicos ele tem um processo formativo a cada 2 meses, né? Onde especialistas vão nessa Loco Regional para trabalhar assuntos específicos da formação desses profissionais. Hoje, 40%, se eu não me engano, 40% da estratégia de saúde da família é composta pelo Programa Mais Médico. Como o Paulo falou, a Secretaria lançou, essa semana passada, o programa, né, a Secretaria junto com o Estado, Mais Saúde Fortaleza, onde em Fortaleza vão ser introduzidos na atenção primária 140 médicos. Tá? Então, esses 140 médicos eles vão passar por um processo de formação, e esse assunto ele pode contemplar dentro desse processo formativo. Então, assim, com relação à capacitação desses profissionais, então, a gente tem vários momentos, várias entradas. Tá? Então, acho que a gente da Secretaria, em conjunto, né, com a Maternidade Escola, pode estabelecer essa parceria, né, junto com o UFC, para esse processo de capacitação. Tá? Então, acho que era isso que a gente, né, que eu teria para colocar assim, dessa ação mais imediata, tá, para a formação desses profissionais, dessa equipe multidisciplinar, que aí a gente entraria também com o grupo do NASF, né, encontrar pessoas dentro desse grupo, né, que tem essa habilidade, essa intenção, esse desejo de atender essas mulheres na atenção primária. Tá? Então, muito obrigada. Então, agradeço as palavras da doutora Léa. Sim, bem satisfatório, né, o que você propôs, a gente formar um grupo de trabalho para que a gente possa colocar métodos, né, e ações mais imediatas, com datas mais específicas, para que se torne uma coisa continuada, né, dentro da saúde do município. E, doutor... Eu sou membro da direção da Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, eu sou diretor financeiro, e eu coloco também a sociedade, a Sossego de Sociedade Cearense, à disposição para dar seguimento a esse projeto, né? Só lembrando, acho que ela deve estar ciente, a Sossego foi uma parceira do governo do Estado ano passado, a gente fez o projeto Nascer no Ceará, né, que aí visavam outras patologias, outras doenças, enfim, e a gente escreveu protocolos junto com os profissionais da área da saúde, fomos nas macro-regiões treinar esses profissionais, eu escrevi o protocolo todo de contracepção, eu fui a Juazeiro do Norte, fui a Quixadá, fui a Sobral, aqui em Fortaleza, então a gente pegava aqueles profissionais que iriam atender, por exemplo, só exemplificando, uma das populações que a gente quer muito que tenha um acesso maior à contracepção são as adolescentes. Para tentar diminuir essa taxa de gravidez na adolescência que a gente tem muito alta aqui no Ceará. E a gente fez fluxogramas, identificou essa adolescente, encaminha para tal local vai ter tais métodos disponíveis, como métodos, os que a gente chama os métodos reversíveis de longação, e ficou um projeto bem bacana. Depois desse projeto, a gente já teve uma queda já identificada de gravidez na adolescência no Ceará em menos de um ano. Né? Esse foi inspirado até num projeto que teve em Ribeirão Preto, que eu participei há uns 10 anos atrás, talvez. Ribeirão Preto, em 10 anos, diminuiu em 50% a gravidez na adolescência. Só dando acesso às meninas aos métodos de longa duração. Então, acho que a Sossego, como entidade, pode, e eu coloco a sociedade à disposição de vocês. Eu agradeço, né, as palavras do doutor Marcelo, e eu acredito que tanto a Léa como o doutor Paulo, tanto a doutora Léa como o doutor Paulo, vão levar aqui para a Secretaria de Saúde o que eles ouviram aqui e já avisar que nós vamos iniciar com esse grupo, convocando já todos que estão aqui, se não puderem os próprios estarem presentes, mandarem seus representantes para que a gente possa agir, né, bem na base, de forma efetiva, e daqui a um ano nós não estaremos mais com esse problema, ou então, pelo menos, diminuir bastante esse problema, que é atingir bem na base as mulheres. Nós temos algumas perguntas, e eu vou abrir a pergunta, vou ler aqui a pergunta, e a resposta é para quem quiser da mesa responder, tá certo? Então, uma das perguntas foi: qual é o melhor tratamento para a endometriose? Bom,
A endometriose, como foi dito anteriormente, ela vai ter uma gama de sintomatologia, né? A depender da queixa da paciente, é que terá um tratamento específico para cada queixa. Tá? O fato principal, como já foi abordado, é a gente tentar dar esse diagnóstico muito precoce para não deixar a doença evoluir de uma forma muito agressiva. Mas o melhor tratamento para endometriose vai variar de paciente para paciente e esse tratamento deve ser secundário à queixa dessa paciente. Se a queixa é dor, pode ser um tratamento. Se a queixa é infertilidade, é outro tratamento. Tá? Se a queixa é só a dor no período menstrual, pode ser outro tratamento. Então, enfim, você vai ter uma série de possíveis tratamentos. Por isso que essa paciente tem que ser vista por uma equipe multidisciplinar especializada nesse assunto. Outra pergunta que foi feita aqui. Existe alguma forma de diagnóstico precoce logo no início dos sinais e sintomas? Sim, o diagnóstico da endometriose, até então, é um diagnóstico baseado na sintomatologia, né? Então, é baseado na dor no período menstrual ou dor fora do período menstrual, principalmente dor durante a ovulação, dor durante a relação sexual, alguns sintomas, principalmente durante o período menstrual, sintomas relacionados ao sistema urinário, como dificuldade para esvaziar completamente a bexiga, ou então sintomas relacionados ao sistema do trato digestivo, como, por exemplo, dor para evacuar. Então, os sintomas associados à alteração no exame físico, que é o toque vaginal, geralmente realizado pelo ginecologista, na grande maioria das vezes, em mais de 70% das vezes, a gente consegue chegar ao diagnóstico. Em alguns casos, a gente pode lançar mão, mas aí é importante lembrar que não é para o diagnóstico, mas é para um mapeamento da doença. A gente pode lançar mão de exames de imagem, ou ultrassom transvaginal com preparo de intestino, ou uma ressonância magnética da pelve específica para endometriose, mas não para dar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, baseado na sintomatologia e no exame físico, mas o diagnóstico padrão ouro é cirúrgico, lembrando que a maioria das pacientes não vai precisar ser submetida à cirurgia. O exame clínico, o diagnóstico clínico, juntando a sintomatologia e o exame físico é suficiente para o diagnóstico, e aí a gente instituir o tratamento, que a gente vai decidir com a paciente qual vai ser o melhor para aquele momento da vida. Lembrando que o tratamento, como o Marcelo disse, vai depender. Aos 15 anos, o tratamento é porque a perspectiva naquele momento não é engravidar, é melhorar a dor. O tratamento aos 30 anos é completamente diferente do tratamento. O melhor tratamento aos 30 anos é diferente do tratamento aos 15 anos. Então, isso vai depender do que a paciente deseja naquele momento reprodutivo. Só complementando aqui o que a Karen falou, que realmente o exame físico, o exame clínico é extremamente importante. Por quê? Muitas vezes a paciente fica sem o diagnóstico porque parece que falta aquela prova. Oh, não tem essa prova, você não tem endometriose. Mas muitas vezes, só lembrando que não existe uma correlação direta entre o estadiamento da endometriose com dor. A paciente pode ter endometriose mínima e apresentar dor intensa, como a paciente pode ter endometriose severa e não apresentar qualquer quadro de dor. Isso é motivo de vários estudos, a gente até publicou um trabalho há algum tempo atrás, mostrando que isso é uma característica de cada mulher. Aquela mulher que tem dor, infelizmente, ela tem algumas alterações nesse foco de endometriose que predispõe essa queixa mais intensa. Então, às vezes, a paciente tem uma doença mínima que não vai ser diagnosticado em nenhum exame, a não ser numa videolaparoscopia, mas você não vai propor um tratamento cirúrgico para algo que você não está vendo ali, algo mais importante, mas é por isso que a gente tem que dar muita importância para a queixa da paciente, né? Aquela cólica menstrual que está sendo sempre acontecendo de uma forma progressiva, que está levando a uma diminuição da qualidade de vida dessa paciente, até que se prove o contrário, a endometriose. Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Uma outra pergunta, uma dúvida. Quando uma mulher apresenta os sintomas e procura atendimento médico para saber a causa, existe algum protocolo de diagnóstico precoce da endometriose? Então,
Só reforçando que esse diagnóstico precoce é isso que a gente falou. Não existe exames laboratoriais, que é outra coisa que a gente tem que falar bem para os especialistas, né, os médicos que atendem. Então, não existe ainda exames laboratoriais, existem alguns estudos. Provavelmente a gente vai ter brevemente o lançamento de algum painel diagnóstico de exames sanguíneos, mas isso vai ser caríssimo. A estimativa é que saia mais de $1.000 nos Estados Unidos, então isso é inviável. Então, assim, o diagnóstico para endometriose é um diagnóstico, como a gente já frisou, o diagnóstico precoce é dor que vem piorando a cada mês, que a menina precisa tomar remédio para aliviar a dor. Outra coisa que chama a atenção é o uso de anticoncepcional, de contraceptivo, oral ou não, para não evitar exclusivamente a gravidez. Essa menina começou um anticoncepcional nova por conta de dor, isso é um sinal de alerta. Essa dor vem piorando, prejudica a sua qualidade de vida, deixa de ir para a escola, falta alguma atividade de lazer por conta dessa dor, isso chama a atenção. Quando a gente pede para essa menina pontuar numa escala de dor de 0 a 10, lembrando que 0 é a ausência de dor e 10 é a pior dor que ela já teve na vida, de 0 a 10, quanto é a dor que ela sente? Em média, a dor que ela sente, uma dor. A partir de 7, isso é uma dor importante. Então, quando a gente soma os sintomas, mas principalmente a dor durante o período menstrual, isso é o principal sinal de alerta para a endometriose. Então, a gente não precisa ter exame de imagem alterado para já instituir tratamento. E lembrando, quem está falando aqui não sou eu ou o Marcelo, quem fala isso são os consensos internacionais. Então, não precisa de exame ou laboratorial, ou exame de imagem, ultrassom, ressonância alterado para a gente já instituir um tratamento. Então, alterou a qualidade de vida, tem dor que atrapalha a qualidade de vida, que atrapalha as idas à escola, atrapalha a universidade, já deve ser instituído um tratamento, o mais brevemente possível. Então, agradeço aqui as palavras da doutora Karine. Vou passar a palavra à doutora Tatiana, que ela quer que eu te fale, professora, né? Professora Tatiana, para ela fazer as considerações finais dela também. Obrigada. A partir desses encaminhamentos, né, da sugestão da formação e da capacitação, é só abrir essa possibilidade. Né? Eu comentei, a gente está produzindo um espetáculo de dança que parte dessas vozes, então ele favorece essa formação sensível para a escuta da paciente. Então, é uma possibilidade, a gente vem, inclusive, procurando um teatro grande, porque são mais ou menos 25 bailarinos, a gente já está com essa formação, faltam poucas coisas dos materiais, mas a gente pensar essa formação que tem essa escuta. Então, às vezes, a gente pode ter pacientes, a gente fez uma inserção para o Cariri, para o Crato, por exemplo, a gente apresentou o espetáculo, no final a gente abre uma roda de conversa. Então, se a gente tiver uma roda que tem profissionais de várias áreas e que essas pessoas que estão na formação da atenção primária possam entender, né, não só dos sintomas, do diagnóstico, mas aquela fala, e dentro dessa fala, como é que eu acolho, né, esse desespero. Porque o que a gente vê nas mulheres, quando algumas delas falam assim, elas estão tratando há muitos anos, elas não entenderam o que é o útero, o que é a doença, né? Por que a infertilidade é um fantasma. Então, a gente conversar sobre um projeto de maternidade que pode não vir com a gravidez. Então, que a gente também informe para conduzir essa linha, né? Eu gostei a linha de cuidado, tanto do que eu posso fazer do ponto de vista clínico, mas como eu posso ser acolhida em qualquer uma dessas etapas para ser menos adoecedor para a mulher, né? Então, a gente tem essa possibilidade, no que a gente vem produzindo na universidade, fica esse convite, ao mesmo tempo, essa convocação, porque a gente tem que pensar na capacitação técnica, pensar na formação sensível, né, nesse processo de escuta e acolhimento, e pensar na potência que tem outras linguagens. Então, a gente identificar uma formação que eu posso receber, mas que eu possa falar, que eu possa entender, às vezes que a gente possa ter essas mulheres, porque no projeto, por exemplo, a gente tem recebido alunos de outros cursos, como bolsistas. Então, eu recebo uma aluna, às vezes, no 5º semestre de enfermagem, no 7º semestre de enfermagem, no 9º semestre de medicina, que nunca tinha ouvido falar de endometriose. E que ela vai ter uma disciplina de ginecologia, às vezes, uma disciplina de saúde da mulher e um dia dessa disciplina de endometriose.
Então, essa formação também precisa melhorar, né? E eu lembro desses momentos, quando essas alunas vão ficando... Uma aluna que nos procurou, por exemplo, no projeto, era uma aluna de enfermagem, né? A gente está falando só de uma mulher no interior, ela diz assim... E ela, quando a amiga falou, vai lá no projeto, ela fala, ai, mas vão falar as mesmas coisas, que eu posso ficar infértil, que eu vou ter que operar. Que eu falei, não, vá. E ela, o estigma, né? E quando ela disse, não, nesse momento ninguém tinha dito que eu podia ter qualidade de vida, que eu preciso de um tratamento multidisciplinar, e eu sou aluna do curso de enfermagem, né? Então, de que forma a gente pode melhorar a formação, dando não só o conhecimento técnico, formando de forma sensível, e acho que a arte tem essa potência, a universidade tem vários trajetos. E foi nessa ideia que a gente fez. Então, eu brinquei assim, eu sou agora a endometriose e a mulher. Então, o figurino é um cinto com fios compridos para enxergar essa endometriose. A gente precisa enxergar e fica essa possibilidade de contribuir, tanto no grupo como nessa maneira da gente pensar esses encontros, né? E a gente, para junho, já tem uma produção, a gente pode fazer um piloto com médicos ou com diferentes assim, pessoas ligadas aí ao NASF ou projetos mais médicos, e fazer sessões em que a gente tem esse diálogo. Obrigada. A professora Tatiana falando dessa questão do espetáculo, eu estava tendo uma ideia. Hoje, Fortaleza inaugurou o Teatro São José. A gente já fez treinamentos no teatro. Eu acho que seria lá o teatro, além de você ter a parte do teatro, ele tem salas ao lado, né? A gente já fez um momento lá onde a gente fez treinamento com profissionais na sala e depois levamos todo o grupo para o teatro para uma conferência. Eu acho que seria legal a gente fazer a abertura com a peça e depois levar os profissionais para essas salas que têm laterais, né, e trabalhar estudo de caso, né, de fazer umas modalidades de metodologias ativas. Eu acho que pode ser possível, né? Nós vamos falar com a doutora Ana Maria, que é a coordenadora, que gosta dessas ideias inovadoras, tá? Ela adora essas ideias inovadoras. Então, já me comprometo de levar essa ideia para ela, para ver se a gente consegue dar o pontapé nesse treinamento, né, no Teatro São José. Né? Isso aí é um desejo, até lá a gente tem, né, o Teatro São José é de outra secretaria, mas eu acho que a gente vai propor a ideia e, né, tentar colocar essa ideia, porque a prefeitura tem feito alguns eventos no teatro. Tá? A gente tem batido na porta dos lugares, então a gente foi muito bem recebida no Teatro de Prontidão, mas o desafio que a gente viu de imediato é que não tem ainda gerador e a gente tem que pagar aluguel de um gerador para poder ter ar-condicionado. De imediato, né? E aí essa possibilidade da parceria até para viabilizar. Às vezes a gente tem grandes ações, mas não tem verba, né? A gente custeou os uniformes com rifa, né? E com patrocínios de amigos. Então, assim, poder ter essa possibilidade na articulação é para a gente, assim, uma chance de fazer mais e fazer melhor, né? Queria agradecer as palavras da doutora Leia, da doutora Isabela, doutora Karine, doutor Marcelo, né? Doutor Paulo aqui, e a professora Tatiana e a Aliana, e também a presença de todos vocês. E eu acredito que hoje nós alcançamos nosso objetivo no sentido de que a gente pôde debater sobre um assunto muito sério, muito importante, nos trouxe aqui relatos de que como realmente é sério a situação, mas que tem uma solução, né? E que nós aqui, como poder público, vamos estar aqui mediando isso com os nossos projetos e também tendo a possibilidade de colocar aqui a Secretaria Municipal de Saúde junto com os profissionais que trabalham já nessa área, para que a gente forme um grupo de trabalho, para que a gente tome ações reais a partir de hoje, né, para que a gente tenha um futuro com maior qualidade de vida para essas mulheres. E que os profissionais de saúde estejam lá na ponta, possam conhecer esse problema e dar um diagnóstico mais precoce, como foi dito aqui antes, que essa é uma das soluções mais viáveis, porque ela tem menos custo e menos sofrimento, né? Então, hoje, a gente agradece a presença de vocês que estiveram aqui nos ouvindo, quem está nos ouvindo em casa também, né? Porque nós estamos dentro das casas das pessoas também, com a TV Fortaleza e a rádio também Fortaleza, e a gente agradece a presença de todos e também a contribuição de todos os profissionais que estão aqui. Muito obrigada.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.